por que eu devo criar, Éder, um funil automático de consultas? Vamos pensar nisso aqui. Por que criar, Éder, um funil automático de consulta? Vamos pensar nisso aqui? Será que isso é vantajoso? É porque é o seguinte, ó, 93% hoje dos lares brasileiros possuem smartphone. Isso assim, eu estou falando de forma geralzona. A geral possui smartphone. Então eu estou colocando até daquele lar mais humilde, lá do interior, 93%, considerando inclusive zona rural. 93% das pessoas, dos lares brasileiros, não das pessoas, dos lares brasileiros possuem pelo menos um smartphone. E além disso, 99% das classes sociais A e B têm acesso à internet. Esse número nem é novo, viu? Esse 99% das classes sociais A e B tendo acesso à internet já é uma estatística de alguns anos atrás. Além disso, uma vantagem assim, ó, na minha opinião, é violentíssima para a gente utilizar, que é o seguinte: uma das grandes vantagens da gente utilizar a internet, utilizar celular, é a oportunidade do compartilhamento a um clique. Hoje você dá um clique, você envia uma dada informação para quem você quiser. Então, da mesma forma que você, por exemplo, está me assistindo agora, você pode fazer o seguinte: você pode pegar teu smartphone, você pode pegar teu celular, tem um botãozinho aqui dos comentários, aqui, ó. Você pode apertar o xizinho nele, você não vai sair daqui. Você que está no Instagram também, tem uma setinha aqui embaixo. Você pode apertar lá que vai abrir uma oportunidade de compartilhar. Faz esse teste, vai lá e manda para 3 pessoas, ou 3 grupos, não precisa ser mais que isso. 3 grupos de pessoas, 3 grupos de dentistas. Manda para pessoas que trabalham com você. Manda inclusive para suas funcionárias, para as pessoas que trabalham com você, para que eles também tenham acesso a esse conteúdo. Às vezes eu tenho reforçado para vocês assim, ó. Tenho reforçado para vocês assim, gente, pega esse conteúdo e compartilha com quem trabalha com você, porque esse conteúdo, para quem trabalha com você, vai te ajudar a vocês terem uma comunicação mais assertiva e vai te ajudar a vocês terem uma comunicação com seus pacientes, no final das contas, extremamente relevante. Então, é muito importante fazer esse envolvimento. Pode ser que a sua esposa, pode ser que seu esposo, seu namorado, sua namorada, às vezes ele nem é dentista, ela não é dentista, mas não importa, porque vocês tendo essa base de conhecimento em conjunto, vocês vão poder trocar ideias sobre ela. Vocês vão poder conversar sobre ela. E conversando sobre ela, é muito provável que surjam para vocês ideias novas, ideias complementares que vão acabar sendo muito úteis para vocês ao longo do tempo. Além disso, o que mais que eu tenho, essa vantagem, Éder, de compartilhamento a um clique? Ele permite também, dentro de um funil automático de consultas, que eu envie arquivos de áudio, arquivos de texto, arquivos de vídeo, imagens, PDF, ou seja, eu consigo tudo aquilo que eu consigo tornar digital, tudo aquilo que eu consigo tornar ele bytes, eu consigo enviar para uma outra pessoa, e isso é muito interessante. Se você comparar, por exemplo, na época que você tinha só o telefone, você tinha uma via de mão dupla, mas era simplesmente a voz, né? E agora, de repente, você consegue mandar a voz, você consegue mandar um exemplo para a pessoa, você consegue mandar áudio, vídeo que às vezes nem é seu, mas que explica como que é um dado tratamento, uma dada possibilidade para aquela pessoa. Isso dá muito mais poder de convencimento, poder de clareza, poder de você conseguir levar aquela mensagem que você quer, ou fazer com que aquele paciente venha até você de um jeito mais rápido, ou mais, assim, consciente. Eu falo muito da questão da consciência, para a gente trazer essa consciência para o paciente, e essa é uma forma que é extremamente facilitada quando a gente utiliza funis automáticos de consulta. Além disso, instantâneo, praticamente em tempo real, você consegue enviar praticamente em milissegundos, desde que você esteja com uma boa conexão e a pessoa também, em milissegundos você tem um compartilhamento chegando na outra pessoa. É seguro, porque você tem uma criptografia ali de ponta a ponta, a pessoa não quebra aquilo ali e fica registrado. Principalmente, isso é muito bom, por exemplo, para você comprovar coisas que você precisa que seu paciente faça, comprovar informações que você quer que ele saiba,
comprovar coisas que você falou para ele no pré-operatório, no pós-operatório, tipos de cuidado, consultas agendadas, para que não fique aquela coisa, ah, mas eu não sabia, ah, mas eu não lembro, ah, eu não recebi. Pô, como que você não recebeu? Tá lá registrado que você recebeu. Então tudo isso dá muito mais possibilidades para você. É uma via de mão dupla, porque permite com que a pessoa que esteja do outro lado, no caso o paciente que você quer trazer para o consultório, que ela também interaja com você, que ela também dê um feedback para você. E aí vocês conseguem fazer aquela coisa de iniciar uma conversa pessoa a pessoa. E por fim, um potencial exponencial de comunicação. E eu quero que principalmente vocês guardem essa última aqui, ó, que é um potencial exponencial de comunicação. O que é, Weder, um potencial exponencial de comunicação? É simplesmente o seguinte: quando eu estou falando com pessoas, principalmente via internet, via redes sociais, eu consigo fazer com que a minha mensagem, o meu trabalho, o meu serviço, aquilo que eu quero divulgar, possa alcançar uma quantidade de pessoas que eu não conseguiria se eu estivesse usando o tradicional offline. Ou seja, o que é o offline para um dentista? O offline de um consultório é o consultório. O próprio consultório. É o próprio offline. E ali você tem quantas pessoas para você falar ao mesmo tempo? Uma. A não ser quando o paciente traz uma pessoa junto com ele. Você tem uma pessoa. E aí, de repente, no online você consegue fazer algo escalável para chegar a um monte de gente e, principalmente, algo que te poupa o tempo de repetição. E aí a gente começa a entender agora por que isso é tão importante, por que isso é tão fantástico. Então acompanhe isso aí, ó, que apareceu para vocês. Isso aqui é um estudo que eu já tive a oportunidade de mostrar ele algumas vezes. Isso aqui foi feito por mim, foi feito pela minha equipe. E basicamente o que você está vendo aí nesse estudo aí, ó? Deixa eu colocar ele na tela para você. O que você está vendo ele aí, ó? Aqui essa primeira parte aqui, essa parte mais de cima aqui, você tem 5,43% de pessoas em média. Agora eu vou explicar esses números aqui, tá bom? Em segundo você tem aí 58,6%. E em terceiro você tem 35,97%. O que são isso? O que são esses dados, Weder? O que é isso aí que eu nunca tinha visto antes? Isso aí é o seguinte. Alguns anos atrás, a partir de um trabalho científico chamado Blue Ocean Strategy, que é um trabalho publicado, se não estou enganado, em 1996, um autor chamado René Melbourne, e tem um livro também chamado a Estratégia do Oceano Azul, e tem vários outros que decorreram daquele tipo de conhecimento, mas aquilo não foi um livro, né? Eu gosto muito de ressaltar que aquilo ali foi um trabalho acadêmico publicado na Harvard Business Review, e que depois, como ele foi muito citado, muito famoso e trouxe vários impactos muito positivos para a vida prática do marketing e da gestão, ele foi transformado em um livro chamado o Oceano Azul, Estratégia do Oceano Azul, que é um livro para leigo, que vocês mesmos podem ler esse livro aí sem problema nenhum, que vocês vão conseguir entender o conteúdo dele. E nesse livro, esses dados não são de lá, mas o conceito que ele traz é de lá. O conceito eu peguei de lá. E como é que eu fiz esse trabalho aqui, que foi feito em 2019? Vou explicar eles para vocês. Eu criei 2 recompensas digitais. Um deles era um livro de receitas. E eu peguei isso aí e anunciei na internet para um dado público de pessoas. E esse público de pessoas eu colocava lá, ó, se você quiser receber esse livro de receita, é só você clicar aqui, é de graça. Um era um livro de receita, porque muita gente gosta de livro de receitas. E o outro era uma oportunidade de você entender sobre emagrecimento, que são pessoas também, de forma geral, gostam de emagrecimento. É muito difícil alguém, a pessoa pode não se interessar por livro de receita, mas por emagrecimento é muito comum. E aí, se eu somo as duas, eu aumento, eu pego uma quantidade muito grande de pessoas, e aí, espalhando isso para um nível nacional, com certeza a gente impacta milhões de pessoas. E enfim, eu coloquei um impulsionamento dentro desse anúncio, e desse impulsionamento a pessoa recebia de graça, ela só precisava fazer um cadastro, e um cadastro extremamente rápido. Assim que ela fazia o cadastro, ela recebia imediatamente aquilo que eu estava prometendo para ela, ou o e-book de receitas, ou
de emagrecimento. Mesma hora. Só que, além disso, eu fazia o seguinte, tá aí teu presente, tá aí o que eu combinei com você. Você não pode me fazer um favor? Você não pode responder algumas perguntinhas para mim sobre saúde? Anônima, você não precisa deixar seu nome, você não precisa deixar nada. Aí a pessoa tinha a oportunidade de fazer isso ou não, e muitas delas responderam. Não lembro agora a quantidade exata, mas foram mais de 1.000 pessoas. E a partir daquilo ali, eu trouxe esses números aqui para você. Exatamente os resultados daquela pesquisa. Como que essa pesquisa foi colocada? Através das perguntas que estavam ali, era possível mapear se aquela pessoa que estava me respondendo, se ela estava, naquele momento, aberta a fazer algum tratamento odontológico. Não necessariamente ela estava procurando um dentista, mas ela estava assim, não, se eu achar um dentista aqui, eu sei que eu estou precisando e eu quero fazer. Eu quero fazer e sei que eu estou precisando. Esse era o grupozinho dos 5,43%. O segundo grupo que estava aqui, dos 58,6%, são pessoas que sabem que precisam, mas que nesse exato momento aqui elas estão com outras prioridades. Então aquela pessoa assim, eu sei que eu perdi meu dente, eu sei que eu preciso de um tratamento de repor esse dente, mas eu não vou fazer isso agora não, porque, sei lá, meu filho está pequeno, porque eu estou trabalhando demais, porque eu estou estudando, estou fazendo monografia, porque eu estou comprando um carro, porque eu estou fazendo N coisas. São as pessoas que estão com outras prioridades, mas que sabem que precisam. E aqui no terceiro grupo, a gente tem as pessoas que não sabem que precisam. Então assim, ela não tem ideia se precisa de tratamento ou não. Então, tipo, não é a pessoa que está dizendo eu não preciso, eu não sei, Éder, se eu preciso ou não. E aqui mora até um dado aqui muito importante que muita gente não consegue, num primeiro momento, entender. Na minha opinião, isso o Éder falando, todo mundo precisa de dentista. Eu desconheço, não sei qual é a opinião de vocês, eu desconheço alguém que não precisa de dentista. A pessoa pode não estar precisando de um tratamento emergencial. Ela pode não estar precisando de tratar um canal, de fazer uma exodontia de siso. Ela pode não estar precisando de alguma coisa que seja extremamente específica para ela. Mas que seja prevenção, ela está precisando. Que seja o cuidado, orientação de higiene, manutenção de trabalhos, especificamente falando, checagem oclusal. A gente sabe muito bem que ao longo do tempo a gente continua crescendo aqui na parte de face, a gente tem uma adaptação, desgaste dos dentes, e isso pode alterar, e normalmente tem algumas alterações na nossa oclusão. Então que sejam umas coisas simples como essa, coisas simples em termos de ser invasivo, mas extremamente importantes, mas as pessoas precisam. Respiração, deglutição, quantidade de saliva, estado de tecidos adjacentes que não sejam só os dentes, enfim, a gente tem uma infinidade. E agora com o universo da HOF, da harmonização, a gente passa a ter ainda muito mais coisas que fazem sentido para as pessoas. E é esse tipo de universo aqui que hoje mostra para mim uma coisa muito importante, que é a sua capacidade de poder atrair esse tipo de cliente aqui, ó. Esses dois grupos aqui. Que por coincidência, e por uma analogia, aliás, não coincidência, por uma analogia, são os grupos lá que o René Malborn, lá do Blue Ocean Strategy, chama de Oceano Azul. E aqui, o Oceano Vermelho.